Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma resenha do Jab Direto. Para você que não conhece, meu nome é Caio Vieira e hoje vim falar sobre os 5 maiores finalizadores da MMA. Mas antes de falar dos 5 finalizadores da história da MMA, não esquece de deixar seu like, curtir e se inscrever no canal. Além disso, galera, não esquece de dar uma moral para o nosso patrocinador, a SofaScore. Vou deixar o QR Code aqui no lado. É só escanear o QR Code e você vai conseguir ver os dados do próximo UFC e vai conseguir também ver os dados do seu lutador favorito, galera. Então não esquece de dar essa moral e vamos pra mira. Eu fiz uma pesquisa bastante grande para fazer essa lista aqui, na verdade. Pensei muito na hora de falar sobre os finalizadores, posso que existem critérios na hora que eu adotei nessa lista. E eu comecei essa lista Fabrício Werdum. Fabrício Werdum não teve tantas finalizações quanto os outros nomes dessa lista, mas ele venceu as suas lutas mais importantes com finalização, galera. Vou falar aqui os nomes que ele venceu. Fabrício Werdum, que é bicampeão mundial de jiu-jitsu e da DCC, o nome dele não poderia ficar fora dessa lista, mesmo sendo um lutador completo. As principais vítimas do brasileiro foram por finalização e foram simplesmente Fedor Emelianenko. Vale lembrar que foi a primeira finalização que o Fedor sofreu. Então, cara, é bastante importante lembrar que o Werdum fez história conseguindo essa finalização. Quanto ao Minotauro, na decisão do TUF, que os dois participaram do TUF e o Fabrício Werdum finalizou ele. A principal da carreira dele foi contra o Caim Velasquez, e o Fabrício Werdum conseguiu uma finalização bonita contra o Caim Velasquez e se tornou campeão do UFC. E também teve a finalização na última luta dele na UFC contra o Alexander Gustafsson. Ele conseguiu uma bela finalização naquela época. E cara, você vê que o Werdum finalizou bons lutadores em momentos importantes da carreira dele. E acho que você ganhar o título do UFC com uma finalização, você tem que estar na lista dos maiores finalizadores de todos os tempos do UFC, galera. Então, Fabrício Werdum merece estar aqui na quinta colocação. Tem muita gente que não coloca Fabrício Werdum, mas ele fez bastante coisa importante durante aquele período que ele esteve no auge da carreira dele. O cara que eu vou colocar aqui, ele está na sexta colocação do ranking de maiores finalizadores da UFC, que é o Frank Mir, mas ele teve finalizações importantes na carreira dele. Se você eu falei aqui de 2 pesos pesados, mas são caras que ganharam o título do UFC com finalizações. Então o Frank Mir ganhou o Tim Silver por finalização e também ganhou naquela luta histórica contra o Brock Lesnar, que ele finalizou o Brock Lesnar. Então, tipo, as vitórias do Frank Mir são os próximos lutadores dessa lista tem muito mais finalizações que o Frank Mir, mas as vitórias dele foram impactantes, porque que ele venceu o grande nome do UFC na época e também venceu o Minotauro na segunda luta entre os dois, e também venceu o Tim Silver, que eu acabei de citar para vocês. E além desses 3 nomes, ele venceu também o Jake Congo por finalização. São 4 nomes importantes da categoria da época dele, e vale lembrar que na época do Frank Mir não eram nomes bastante interessantes, era uma categoria peso pesado bastante interessante, com grandes nomes, e ele conseguiu finalizar grandes nomes da época. E o terceiro colocado aqui do ranking, galera, é o Tim Miller. Tim Miller, que eu acho bastante interessante, que eu vou falar aqui os critérios do nosso vídeo. Eu falei bastante sobre campeões do UFC que venceram por finalização, como os anteriores, como o Fabrício Werdum, o Frank Mir, mas agora também tem que falar, coloquei o Jim Miller aqui, porque ele é o segundo maior finalizador da história do UFC, então não tem como não colocar ele no top 3. Por mais que ele tenha vencido nomes não tão relevantes, vencido nomes relevantes para a categoria dele, mas ele foi o único dessa lista que não disputou o título do UFC. Então eu tive que colocar ele aqui na terceira colocação por causa do número de finalizações que ele teve na categoria. Ele só está atrás do Charles do Bronx. Então ele venceu nomes bastante interessantes na categoria dele. Ele venceu o Donald Cerrone, que é um cara que disputou o cinturão do UFC. Venceu o Clay Guida, que é um cara lendário aí que ficou lutando anos e anos no UFC. O Damon Jackson e outros nomes. A maioria dos términos das lutas dele
é por finalização. Então acredito que ele merece estar aqui na terceira colocação pelo número de vezes que ele venceu pela via rápida. Então não tem muito o que fazer. O nosso ranking é o brasileiro Demian Maia. Cara, falar do Demian Maia é meio suspeito pra mim, porque eu sou muito fã do estilo dele. Então eu acredito que o Demian bateu na trave 2 vezes ali contra o Tyron Woodley e contra o Anderson Silva, mas ele venceu nomes bastante grandes e mostrou que muitas vezes o melhor não vai ser o campeão. Então ele venceu vários nomes, como que eu vou citar aqui para vocês, como Ben Askren, Carlos Condit, Matt Val e Neil Magny. Esses foram os principais nomes que o Demian venceu. Foi o verdadeiro representante do jiu-jitsu brasileiro por muito tempo. Antes da ascensão do Charles do Bronx, a gente falava bastante do Demian e ficava impressionado como ele conseguia finalizar qualquer tipo de lutador. O cara podia ser um strike que o Demian ia anular ele com jiu-jitsu. O cara poderia ter um bom grappling, mas o Demian jiu-jitsu superior do que esse cara e vencia as lutas. Então eu só citei esses nomes que são os mais importantes, mas ele obviamente venceu várias outras pessoas pela via rápida. Então o Demian merece estar aqui na segunda colocação pelas disputas do cinturão, que é o mais importante, e também pela forma como ele vencia as lutas de maneira parecia ser fácil. Então o Demian merece todo o respeito e todo o destaque aqui na segunda colocação do nosso ranking aqui dos 5 maiores finalizadores de todos os tempos. Todo mundo já sabe qual é o primeiro colocado, né? Eu acho que todo mundo já sabe que é o Charles do Bronx. Cara, o Charles do Bronx tem 22 finalizações na carreira. Ele é um exemplo de cara completo que começou via jiu-jitsu, mas que venceu as principais lutas da carreira dele pelo jiu-jitsu, né, cara? Ele venceu o Dusty Poirier finalizando na primeira defesa do cinturão dele. Venceu o Just Gate na luta que não foi válida pelo cinturão para ele por causa da questão da balança, mas ele venceu a luta. E também agora, segundo o próprio Charles, ele venceu uma das lutas mais emocionantes da carreira dele no UFC Rio, com aquela arena toda apoiando ele. E o Charles venceu o Matheus Gamrot por finalização, galera. Eu vou citar também outros nomes aqui que o Charles venceu, que passou meio batido, né? Que eu falei alguns já. Ele venceu o Clay Guida, o Jim Miller, da terceira colocação. Ele venceu por finalização o segundo maior finalizador da história do UFC. O Charles do Bronx é muito sinistro. Venceu o Kevin Lee, venceu o Dusty Poirier, como eu já citei. Venceu o Just Gate e o Matheus Gamrot. Essas são as principais vítimas do Charlinho. E que eu acho bastante interessante é que ele conseguiu usar o jiu-jitsu nos principais momentos da carreira dele. É lógico que ele venceu o Michael Chandler por nocaute, mas eu acredito que o Charles é o verdadeiro representante da arte suave e merece todo o respeito, galera. E vocês que acham sobre esses nomes aqui que eu dei para vocês? Esqueci de alguém? As listas sempre são subjetivas, mas não esquece de deixar seu like, curtir e compartilhar nosso vídeo e baixar o link do SoftScore. Valeu, galera. Um abraço e até a próxima. Tamo junto.